Vamos hoje entrar em uma escola que o modo de avaliar os alunos é através de apostas. Aulas não são lá tão importantes quanto ser um grande jogador e estar sempre em primeiro lugar. E aí, você já tem uma ideia de qual é a nossa discussão de hoje? Mas antes de entrarmos mais a fundo nessa escola, já se inscreve no canal, deixa aquele like bacana. Ah, e não esquece de ativar o sininho de notificação pra você não perder mais nada. Kakegurui Bet chegou ao catálogo da Netflix nesse mês de maio e sinceramente vem trazendo algum certo alvoroço entre os fãs da obra. Por quê? Porque é uma releitura dessa obra e não é feito exatamente como uma live action japonesa, mas sim americana. Kakegurui vai nos levar a acompanhar um personagem chamado Yumeko. Yumeko é uma adolescente, vamos assim dizer, uma jovem adolescente que entra em uma escola que o maior fato, o modo melhor de se avaliar os alunos é através de apostas. Todos os alunos lá devem apostar e lá é quem mostra quem é o melhor jogador. Você vai apostando todo o seu dinheiro e quanto mais você perde, mais vai caindo sua classificação, até você ficar literalmente negativo e então se tornar um bichinho de estimação. A gente vai acompanhar exatamente essa história. Kakegurui, gente, é exatamente isso. Não existe uma grande inovação na história de Kakegurui. Quem já assistiu o anime sabe que é exatamente isso. Sem tirar nem pôr, a gente não faz mais nenhuma diferença. Porém, essa nova versão de Kakegurui já trouxe certas mudanças. Uma das primeiras mudanças que foi feita entre o anime, a live action japonesa e essa nova versão é a questão do próprio personagem da Yumeko. Quem já acompanhou o anime, ou melhor, quem já acompanhou o mangá, o anime, a live action, sabem que a Yumeko não se dá uma ideia muito clara sobre a família dela. Nós entendemos que ela é literalmente uma jogadora compulsiva, que ela adora se arriscar a jogar e entrar em apostas extremamente loucas, mas não se dá uma ideia muito clara sobre a família dela. Se eu não me engano, não me xinguem quem é fã da obra, porque já faz algum tempo que eu assisti o anime e que eu li a obra do mangá até certo ponto. Fala muito raso da família dela e que, se eu não me engano, quem estava cuidando dela era a avó dela. A mãe dela, você não tinha nenhuma ideia muito clara. E o pai, se eu não me engano, acho que nem é mencionado. Mas posso estar enganado, porque já faz um tempo que eu assisti a obra. Porém, nessa nova versão, nós temos uma Yumeko que está em uma escola americana, normal, tá, gente? É isso que vocês questionam. Ah, mas é americano. Não, mas é uma escola normal, em que os alunos só são avaliados por estudos, essas questões. E ela é, então, expulsa justamente por estar sempre fazendo apostas dentro da escola, e aquilo era proibido. E finalmente entra nessa escola. E ela entra com um simples objetivo: vingança. Aqui nessa obra que foi feita, nós temos uma ideia mais clara sobre a família da Yumeko. Entende? Então nós entendemos que os pais dela eram também jogadores, que ela aprendeu a jogar com a mãe dela e que os pais dela foram assassinados. Então a gente já acompanha esse ponto. Outra mudança é a questão do personagem que na série nova se chama Suki. Porém, no anime e na live action e no mangá, o nome do personagem é outro, que é Itsuki Sumerashi, que é a personagem que era uma seguidora antes da Kira, até se interessar pela Yumeko e os modos como ela tem de querer mudar a escola. Nessa nova versão, a Suki é um personagem LGBT, então já tem uma outra mudança, fora a questão do nome do personagem também que muda. E também o fato de que nesta série, a Suki, ela é muito mais fiel à própria Kira do que no que é apresentado pra gente
presente no anime e até mesmo no mangá ou no live action. Mas vamos por partes, né, gente, antes de começar a falar sobre todas as mudanças. Eu já apresentei algumas dessas mudanças. Nós começamos a acompanhar, então, a Yumeko quando ela entra nessa escola, justamente por quê? Porque ela quer vingar os pais dela. E a questão é que ela só tem, basicamente, um primeiro nome da pessoa que é culpada sobre o assassinato dos pais dela. E algum dos pais daqueles alunos que estavam lá estaria ligado a esse assassinato. Um outro ponto é que, posso estar enganado também, é o fato de que nunca se deu uma ideia bem clara, até onde eu acompanhei o mangá, até onde eu vi o anime, tá? Eu não lembro nesse sentido, gente, peço desculpas novamente, não me xingue, mas nunca me deu uma ideia muito clara do nome Kakeguri. E na série ela explica que Kakeguri são jogadores compulsivos, que é aquela questão que gostam de estar sempre apostando. Então eu achei interessante isso, dar uma ideia mais clara sobre o que é o nome. Se é isso ou não, eu não sei, mas creio eu que seja essa a explicação. E o fato também do nome Kakeguri já estar incluso dentro da série, gente. Então, assim, existe um grupo chamado Kakeguri. E os pais dela faziam parte disso. Mas quando ela entra no colégio, todo mundo acha que ela foi apenas uma aluna de sorte que entrou lá sem ter pais que tivessem estudado lá. Então, ela não entra no colégio com o sobrenome dos pais dela. Ela não entra no colégio com nada que seja ligado aos pais dela, justamente porque ela está atrás de quem poderia ser essa pessoa que é culpada pelo que aconteceu aos pais dela. Então, eu acho que nesse fato, assim, de colocarem uma base melhor na questão da Yumeko, eu achei que ficou bacana, interessante. Porém, eu tenho que concordar com o pessoal que certas mudanças que fizeram na série ficou um tanto questionável. Vamos então a essa parte da diferença. Seja entre o anime e essa live action japonesa, ou a live action japonesa e americana. A questão é a seguinte, uma das primeiras mudanças, como eu falei pra vocês, é a questão do personagem da Suki, que foi modificado. No anime, realmente, o personagem ele é mais próximo a Yumeko, toda vez quando ela perde para a Yumeko, ela consegue começar a enxergar uma mudança no que a Yumeko poderia trazer para a escola. A nossa segunda mudança é a questão do personagem do Ryan. Não é questão de cor, tá, gente? Nada a ver isso. Mas a personalidade dele. Primeiro foi mudado o nome também, né? Que no anime significa Ryota. E no filme, na série, é Ryan. Mas como era uma coisa mais americana, eu acho que isso não influencia muito essa questão. Mas é que assim, gente, no anime, o personagem do Ryan / Ryota, ele é um personagem realmente mais medroso, mais tímido, que literalmente está sempre endividado, está sempre se tornando um bicho e nunca se arriscando muito. Porém, quando a Yumeko surge, ela se torna uma inspiração para ele. Então ele começa a ficar mais ousado, a perder aquele medo, aquela timidez e a querer ir dar um passo mais à frente, entende? Então a Yumeko mostra um caminho para ele, na visão dele, que ele gostaria de seguir. Mas não existe muito uma questão de relacionamento. Ele tem uma admiração gigantesca por ela, pelo modo como ela lida com os jogos, pelo modo como ela direciona toda essa situação e pelo modo como ela se envolve com os jogos, entende? O modo das atitudes dela, até que ponto que ela chega para conseguir o que ela quer. Nossa terceira mudança é o próprio personagem da Yumeko. Porque assim, gente, no anime, ou até mesmo na live action ou no mangá, o personagem da Yumeko é extremamente maluca. A Natalie, mas a série também é. Sim, gente, ela é meio doida, mas no anime ela é literalmente maluca. Ela não vê limites para as apostas, entende? Então ela não tem medo. Um exemplo, acho que melhor disso, que eu já vou chegar também nesse jogo, é um jogo que elas vão cortando a corda lá, que é entre ela e a Mari. Existe isso no anime, tá, gente? Mas assim, a Yumeko em momento algum se demonstra ter medo de perder o dedo, entende? Então existe aquela questão de que o personagem dela
não deixou de ser um tanto maluco e, vamos dizer assim, tornaram ela um pouco mais humanizada. Eu acho interessante isso, porque daí o personagem não é tão doido e literalmente não deixa tão exposto, não é uma coisa tão sexual também o anime, entende? Expondo tantas as coisas, entende? Ele se focou literalmente porque é a história de Kakegurui pra mim, que é a questão de apostas, e não aquela coisa tão sexual, tão exibindo o corpo e tal, esfregação, que é o que basicamente Kakegurui mostra, tá, gente? Não tô questionando, mas se focou um pouco melhor no que eu acho que seria a história, entende? Então, essa é a questão. Um outro ponto é da questão do próprio jogo que a Yumeko faz com a Dori, que na verdade, no anime ela não se chama Dori. No anime ela se chama Midari. E no jogo que ela joga com a Yumeko é literalmente uma roleta russa. Entende, gente? Por quê? Porque a Midari, ela é uma psicopata. Então ela não vê limites nas coisas. Ela literalmente coloca a vida dela em risco. Ah, Nathalie, mas nessa série ela também demonstra. Sim, mas é uma coisa assim tão pequena, gente, eu vou ser bem sincera. Focaram mais o personagem dela em ser como se fosse viciada em jogos do que o que é o anime. Nesse sentido, eu achei mais interessante realmente, né? Porque o personagem é muito maluco. O que foca novamente na Yumeko, porque ela não vê limites no anime. Então ela não se importa em colocar a vida dela em risco, gente. Então essa questão, essa mudança também que existe. Outra mudança, os personagens da Ariri e da Kira. No anime, a Ariri, ela usa uma máscara do rosto inteiro, porque na real as duas são gêmeas. E foi o que eu comentei com a minha mãe. No anime as duas são gêmeas. Nessa série as duas são meia-irmãs. E me pareceu que a Kira, no anime, posso estar enganada, isso, gente, como eu peço desculpa novamente, ela não era tão obcecada pela Yumeko como a série nos apresenta, entende, gente? A Kira se torna, um personagem mais distante, mais frio, calculista no anime, e ela não se foca tanto nessa questão da Yumeko. Ela tem um interesse justamente porque a Yumeko, ela não tá nem aí pra se arriscar a ter o que ela quer. Enquanto nessa série, ela se tornou uma personagem assim, tão obcecada pela Yumeko, e aquela questão de, ai meu Deus, os meus pais, isso eu preciso agradar o meu pai, porque senão eu não vou conseguir isso, eu tenho que ser sempre a melhor. Não existe muito isso no anime, entende? Então acho que desfocou um pouco essa questão do personagem, entende? Principalmente que me irritou muito foi o fato de que o personagem literalmente vivia pra estar focado na Yumeko. Ah, Nathalie, mas é essa questão de que ela é a antagonista da nossa protagonista. Sim, ok, mas se focaram tanto nisso que ficou uma coisa meio que idiota. O personagem se tornou uma coisa meio que patético demais, na minha opinião. Enquanto a Riri foi mais a questão da máscara, gente, porque assim, é complicado, porque as duas são gêmeas, entende? No anime, no mangá, né, essa questão, ela usa a máscara justamente porque como elas são gêmeas, não quer que confundam ela com a Kira, mas manteram aquele ar de mistério que no anime apresenta. Eu acho que nesse sentido, assim, ela não teve um desfoque tão grande, na minha opinião. Outro ponto ainda, voltando pra questão do personagem da Yumeko, é que assim, já faz um tempo que eu assisti o anime, tá, gente? Então, posso falar algumas coisas erradas, não me xingue. Mas, quando ela vira bichinho de estimação, ela acha extremamente divertido isso. Ela não entra em desespero, como mostra na série, entende? Em alguns pontos, essa questão de transformar o personagem da Yumeko mais humano, vamos assim dizer, né? Não deixar ela tão maluca, foi bacana, mas em outros pontos eu acho que distorceu demais, porque era cômico essa questão de que ela se torna um bichinho, ela consegue pagar a dívida dela, mas ela continua andando com o crachá, entende? Então assim, e o fato de que no anime também ela valorizava muito os amigos, você vê isso, por mais louca, doida que ela seja, você tinha essa questão nisso. E na série não parece dar muito foco nisso, às vezes. Aí você entende que se ela quiser, ela vai literalmente passar em cima de todo mundo pra poder atingir a vingança dela, conseguir realizar essa vingança. Uma outra mudança que tem também da série pro anime é a questão desse personagem Mike. Eu não me lembro de ter ele no anime, foi incluído justamente pra dar questão do desenvolvimento todo da questão da trama. E como eu falei, gente, o jogo que a Mari e a Yumeko
jogam na série. Este jogo só aparece na segunda temporada, com a inclusão de uma outra personagem quando a Yumeko começa a desafiar o alto escalão, vamos assim dizer, da escola, tá? Entre aspas, alto escalão, porque ela já havia desafiado o Grêmio todo e agora nós estávamos mais em cima, entende? Então, e uma das personagens era justamente essa questão de cortar a corda enquanto você ficava com o dedo. E também, se eu não me engano, tá? A questão dos pais, você quase não tem também uma apresentação muito grande dos pais de todos os personagens da série. É muito pequena a informação sobre eles. Gente, última coisa de questão é a questão do personagem da Aruna. Eu tô vendo muita gente falar na internet que o personagem dela é o outro, que é aquele menino que tá sempre com a Suki. Não, gente, por favor, parem de fazer isso, tá? A única coisa que eu imploro é isso. Porque a única personagem que realmente acho que ficou mais fiel ao anime foi a Aruna. Ela está como é o anime. Então, assim, eu vou colocar a imagem até pra vocês verem quem que é a atriz, porque eu não sei da onde surgiu essa história de que era aquele outro ator, que era aquele outro personagem. Aquele outro personagem é um bichinho da Suki. Antes que vocês questionem novamente sobre isso. Sinceramente, gente, apesar de todas essas mudanças, me desculpem, eu achei interessante a série, eu achei bacana, é envolvente, tem algumas coisas que dá raiva, assim. Como eu disse, o personagem da Kira eu acho que foi um dos personagens que mais me irritou como o desenvolvimento dela. Mas algumas coisas ficaram boas. Principalmente diminuir toda aquela parte sexual que existia muito no anime. Entende? Foi entregue mais uma questão do que é Kakeguri. É o quê? É apostas. E foi isso que foi trabalhado. Analisando então de 0 a 5, na minha opinião, a série é um 3,8. É o que eu vou dar. Porque ainda tem coisas que realmente decepcionam. Quando você vê o anime, você vai ter uma visão diferente. Nathalie, mas eu não vi o anime. Se você ainda não assistiu o anime, dá uma chance, tá, gente? Vocês vão ver muitas diferenças. Você vai entender porque muita gente questionou, como eu disse. Eu não sou fã de Kakeguri, mas realmente muita coisa ficou diferente. Mas não por uma coisa assim, nossa, tão horrível como tá todo mundo dizendo, nossa, a Netflix não soube fazer a série. Gente, ela fez uma releitura, entende? Que a Netflix não sabe fazer série. Na minha opinião, eu acho que ficou legal e, sinceramente, a Netflix tá sabendo trabalhar em certos momentos esses animes pra virarem live action. Uma ideia, na minha visão, na minha opinião, é a questão do Último Mestre dos Ares e até mesmo One Piece. Foram duas séries que ficou muita coisa parecida com o que é o original, não é fiel 100%, claro, porque muita coisa tem que mudar pra fazer um live action, mas eu acho que ficou um jeito bacana, ficou trabalhado legal, o desenvolvimento da história ficou interessante, entende? Então por isso meu 3,8, não vou dar um 5 porque realmente desanimou. Se você ainda não assistiu o Kakeguri, gente, vai e assista. É o que eu sempre falo pra vocês, não vai pela opinião de fulano, Beltrano, porque tá todo mundo dizendo que é ruim, não, vai você e assista. Eu nunca assisti o anime, Nathalie. Mesmo assim, vai, assiste e depois eu indico. Assiste o anime e a versão que fizeram japonesa e se você conseguir, puder ler o mangá. Eu não terminei de ler o mangá, gente, porque eu comecei a ler em inglês uma época, daí tinha parado de lançar, aí eu não voltei a ler. Mas é aquela coisa, gente, o que eu posso dizer é vocês assistam e tirem a conclusão final de vocês. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas antes de finalizar, eu vou deixar aquela perguntinha básica que eu sempre deixo no final do vídeo. Se você já assistiu Kakeguri Bet, o que você achou? Se você conhece anime, mangá e a outra live action, o que você achou? Gente, o que mais te decepcionou ou não? Eu achei algumas coisas interessantes. Por favor, sem me criticar, sem me xingar nesse sentido, ficar me xingando. Nossa, tá dando uma nota. Por favor, nesse sentido. Na sua opinião como fã, o que você achou que faltou mais nessa nova versão de Kakeguri? Comenta aqui embaixo ou me manda uma mensagem no meu Face, no meu Instagram, no meu e-mail. Todas as minhas redes vão estar aqui embaixo. Já aproveita, já me segue lá no meu Instagram que as postagens são diferentes do que eu faço aqui. Se você gostou desse vídeo, então já se inscreve no canal. É só apertar esse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo. E se você não deixou o like no começo do vídeo, deixe agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, pessoal, e até a próxima!